A gente vai conversar agora aqui no Central de Notícias com o Procurador de Justiça em São Paulo, Roberto Liviano. Liviano, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo, procurador, nesse penúltimo dia do ano. Eu sei que o senhor faz parte da Procuradoria que sempre investiga, né? Que tem essa função precípua de investigar. Vou começar de trás para frente, com essa decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, e depois a gente desdobra para o caso Master e para as acariações ou depoimentos que estão acontecendo nesse momento. Então, eu queria te perguntar sobre o que você acha, o que o senhor destaca dessa decisão do Paulo Gonet, se ela está correta, se não há nenhum ilícito em um escritório ligado ao ministro do Supremo Tribunal Federal manter um contrato milionário com um banco Master e se daí poderia decorrer alguma investigação, se há alguma materialidade nessas reportagens jornalísticas, materialidades não de estarem corretas ou incorretas, mas no sentido penal mesmo, legal, que dê início a uma investigação propriamente dita. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui pelo SBT News. É uma situação delicada e o Procurador-Geral da República tem atribuição investigativa para analisar este tema. Eu quero destacar 2 pontos. Em primeiro lugar, ele está fazendo uma análise bastante técnica, bastante fria, bastante formal. Está dizendo que houve a assinatura de um contrato entre particulares, entre um banco e um escritório de advocacia particular, dizendo que, em tese, isto atende aos requisitos formais de um contrato e que isto, em tese, não violaria a lei. No entanto, eu penso que nós devemos observar o seguinte, Amanda e todos que nos acompanham. Eu vejo aí um problema, em tese, do ponto de vista ético, né? E a ética onde fica? Né? Porque, veja, existem vários ministros do Supremo Tribunal Federal cujos parentes, cujas esposas advogam perante o tribunal. Gravitam em torno do tribunal. Isso seria plausível do ponto de vista ético? Me parece bastante complicado, né? Porque existe aí um conflito de interesses, porque quando o cônjuge está julgando causas em que o próprio marido, esposa, está tendo o exercício das funções em torno daquele assunto, isso é bastante complicado, Amanda. Não é? Como é que fica esta isenção que é exigida por parte de quem exerce a função? Não é? Então, até que ponto nós podemos dizer que esta situação ela é correta do ponto de vista ético? Porque a ética é algo, a legalidade é outra. O Procurador-Geral Gonet não disse que essa questão ela está absolutamente correta do ponto de vista ético. Portanto, o que eu estou colocando aqui, Amanda, é o seguinte, eu estou absolutamente de acordo com o presidente do Supremo, Edson Fachin, quando fala que é importante para o Supremo Tribunal Federal, e eu digo isso para todos os tribunais superiores, terem código de ética. Quem detém poder precisa ser controlado. Isso é um instrumento para fortalecer os tribunais. Não se trata de uma questão em relação a A, B, C ou D, nada disso. Né? Isso é um instrumento de proteção aos próprios tribunais. Isso é um instrumento de proteção à própria independência judicial. A questão da parentalidade é algo relevante. A questão de convites de entes privados para participação em eventos no exterior, eventos regados a luxos, é muito complicado que um magistrado que exerce funções em tribunais superiores aceitem esses convites, porque ali na frente podem ter que julgar causas em que esses entes que os convidam estão ali interessados nessas causas. É que fica a questão jurisdicional e a independência jurisdicional destes entes, não é? O segundo ponto que eu quero destacar é o seguinte, eu tenho muito respeito e admiração pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, acho uma pessoa muito séria,
Mas existe um problema em relação à Procuradoria-Geral da República. Hoje, o presidente da República, que é o atual presidente, é o presidente Lula, que foi eleito democraticamente, dentro do nosso sistema constitucional, ele escolhe livremente qualquer membro do Ministério Público Federal. Né? Será que isso é bom para o interesse da sociedade? Nos estados, existe uma eleição, forma-se uma lista tríplice e o governador escolhe um dos 3 membros da lista tríplice. Ou seja, consulta-se o Ministério Público dos estados vota, todos os promotores e procuradores, e aí o governador recebe uma lista com 3 nomes credenciados pelo Ministério Público. No âmbito federal não há isso. Não existe formação de lista tríplice. O presidente escolhe a seu bel prazer qualquer membro do Ministério Público Federal e o nomeia. Né? Eu não estou fazendo qualquer tipo de afirmação, tenho muito respeito e admiração pelo procurador Paulo Gonet, mas eu penso que nós precisamos trabalhar para aperfeiçoar o sistema e fortalecer a instituição do Ministério Público para aperfeiçoar a forma de escolha do Procurador-Geral da República. Procurador, eu vou chamar as nossas analistas também para participar dessa conversa, fazerem perguntas, começando pela Basília Rodrigues. Oi, procurador, tudo bem? Obrigada pela sua atenção aqui com a gente. É interessante essa sua memória, né? O presidente Lula ignorou a lista tríplice no caso da Procuradoria-Geral da República e fez uma escolha a partir da sua vontade e compreensão de quem hoje deveria estar à frente da Procuradoria-Geral da República. Tenho aqui 2 perguntas para o senhor. Primeiro, saber onde é que o senhor está com essa paisagem maravilhosa ao fundo, que a gente está nos estúdios trabalhando aqui no SBT News. E a segunda pergunta, que é a mais importante, convenhamos, é saber o senhor, como integrante do Ministério Público de São Paulo, de que forma pedidos do tipo são analisados? A Procuradoria-Geral da República, o procurador Gonet, recusou um pedido feito por um advogado, mas tem outros pedidos lá chegando, a exemplo até de um vereador que entrou contra Moraes também e talvez tenha resposta, talvez não, por parte da PGR. Quanto tempo, em média, pedidos ou representações assim levam para serem analisadas? Quais as instâncias ou gestões que são feitas dentro do Ministério Público para que venha a decisão? Não vale nada, não é caso de investigar. Veja, Basília, eu estou aqui num período de descanso com a minha família, fora de São Paulo. Essa questão das instâncias, essa questão das decisões dentro do Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República, isso é algo que não se pode dizer que haja um padrão estabelecido em relação a cada caso, em relação a um padrão para os casos. Isso depende da complexidade dos casos, né? E cada caso tem as suas peculiaridades, cada caso tem as suas circunstâncias. Agora, já que você fez essa pergunta, Basília, eu me permito dizer o seguinte: algo me chama muito atenção em tudo isso que está ocorrendo em relação ao Banco Master, e eu não posso deixar de fazer esta observação. Eu vou completar em junho 34 anos de Ministério Público, tá? E eu conto nos dedos de uma mão as vezes em que me deparei com a diligência da acariação. Tá? Eu preciso consignar isso porque é raríssimo que haja, na prática, a diligência da acariação. E quando a acariação ocorre, Basília, ela ocorre por parte de uma autoridade policial. Nas vezes em que isso ocorreu ao longo da minha carreira, ela ocorreu promovida, realizada por delegado de polícia. Eu nunca participei, nunca me deparei com uma acariação promovida por membro do Poder Judiciário. Né? Então, eu gostaria de dar esse meu testemunho, porque está se falando de uma possível acariação, que acabou havendo uma reação generalizada de questionamento, que é muito necessário, e depois houve uma mudança de curso. Segunda coisa que eu acho muito importante destacar: a relevância do Banco Central do Brasil
cujo presidente tem mandato, portanto, é uma instituição de Estado, né? O Banco Central tem pessoas muito preparadas nos seus quadros e nós só teremos o avanço, o progresso do nosso país com o fortalecimento das instituições. Por outro lado, eu vejo uma movimentação importante dentro do Tribunal de Contas da União. Não podemos perder de vista o seguinte: o Tribunal de Contas da União é um organismo auxiliar do Poder Legislativo, cujos ministros são escolhidos politicamente. E eu defendo a ideia de que possamos instituir mandatos para ministros do Supremo, mandatos para ministros de todos os tribunais superiores. E eu acho, Basília, que seria muito saudável que tivéssemos mandatos para os ministros também do Tribunal de Contas da União. As escolhas são políticas, esse organismo é auxiliar do Legislativo e seria saudável, do ponto de vista republicano e democrático, que esses ocupantes que ali estão tivessem limites ao exercício do poder ou mandatos. Isso seria interessante e importante sob o ponto de vista da democracia e da República. A Vitória Bel também participa dessa entrevista. Tem a próxima pergunta para o senhor, procurador. Procurador, obrigada por conversar com a gente. O senhor estava falando justamente do que pode ser, do que é legal, mas não é moral, muitas vezes, nos comportamentos de magistrados e a importância de um código de ética, que é a ideia do presidente do STF, Edson Fachin. Em relação, por exemplo, a essa dificuldade de se abrir uma investigação contra o ministro do STF também, que é o caso agora, a PGR arquivou um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Queria entender do senhor, o senhor acha que existe, de fato, uma blindagem muito ampla em relação aos ministros do STF e seus parentes? E se isso existe, como que isso poderia ser modificado na atual legislação? Que tipo de PEC, por exemplo, nesse caso, que poderia aí atingir o STF, que tipo de PEC poderia ser proposta pelo Legislativo para que, de fato, a gente pudesse ter uma maior apuração e uma investigação e até uma fiscalização mais justa diante desses casos que a gente vê sendo denunciados envolvendo ministros do STF e também integrantes do Judiciário. É muito boa a sua pergunta, né? Eu penso que nós precisamos, para que haja um melhor controle do exercício das funções, que cada instituição cumpra melhor o seu papel. Lógico, nós precisamos aprimorar um pouco as regras, mas que cada instituição cumpra melhor o seu papel, a começar pelo próprio Senado. Nos termos da Constituição, cabe ao Senado promover o processo de sabatina dos novos ministros. Essa sabatina ocorre na prática da forma como deveria? Nós sabemos que não. Cabe ao Senado cuidar de um processo de impeachment dos ministros do Supremo. Como é que isso se processa na prática? De uma maneira, muitas vezes, insatisfatória do ponto de vista da sociedade. Não é? Então, as coisas já começam daí. Não é? Será que o Senado cumpre o seu papel adequadamente dentro do sistema de freios e contrapesos constitucionais? Não é? Então, eu penso que tudo começa deste ponto de vista, o cumprimento dos papéis de cada um dentro do sistema constitucional. Eu falava agora há pouco da necessidade de repensarmos a questão da Procuradoria-Geral, de um sistema melhor para a escolha, não é? E também incluo aí a necessidade, a meu ver, de mandato para os ministros do Supremo. Não é? Você tem a indicação de um novo ministro, Jorge Messias, ainda não houve essa sabatina, mas Jorge Messias tem menos de 50 anos e, se for escolhido, né, ele poderá permanecer quase 3 décadas no Supremo Tribunal Federal. Será que isso é positivo do ponto de vista do interesse público? Eu penso que nós poderíamos seguir o caminho da Alemanha, por exemplo, em que os ministros da Suprema Corte têm mandatos de 10 anos. Né? Então, um código de ética
a limitação do exercício do poder em relação aos ministros, o aperfeiçoamento das regras em relação à Procuradoria-Geral da República, em relação a outras cortes superiores, aos tribunais de contas, o aperfeiçoamento do cumprimento dos seus papéis em relação ao Senado. Esse conjunto de ajustes poderia trazer melhoras em relação a isso. Existe uma proposição em relação à nova lei do impeachment, isso precisa ser visto com cuidado. Agora, veja, eu quero deixar muito claro que o Supremo Tribunal Federal tem uma folha de serviços prestada à nação de importância singular. O Supremo Tribunal Federal julgou a questão das células-tronco, das uniões homoafetivas, o Supremo Tribunal Federal protegeu a democracia, isso é inquestionável, não é? Mas não é por isso que nós devemos dar um salvo-conduto amplo, geral e restrito. Não é porque questões importantes foram julgadas que não deve haver controle. Inclusive, essa questão do sigilo, que houve essa referência, o sigilo, a gente sempre deve lembrar que deve ser exceção. A publicidade é princípio constitucional, não é? Até que ponto se justifica essa decretação do sigilo em relação a este caso do Banco Master? Se a regra é a publicidade, se o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos e deveria ser exemplo, referência internacional em matéria de transparência e publicidade, até que ponto se justifica essa decretação de sigilo quando o direito de acesso à informação é um dos direitos fundamentais, não é? Então, eu penso que nós não podemos ter o excesso de sigilos. Nós precisamos ter como regra, como mantra, a publicidade. As pessoas têm direito à informação. O jornalismo tem direito de acessar isto e as pessoas têm de ser informadas a respeito daquilo que está se passando. Não é plausível esconder informações da sociedade civil. Procurador, quero agradecer muitíssimo pela sua entrevista, Procurador de Justiça em São Paulo, Roberto Liviano. Volte sempre aqui ao Central de Notícias, viu? Sempre um prazer, sempre uma alegria. Quero aproveitar a oportunidade para desejar um ano auspicioso para todos. É uma honra estar aqui com vocês, bom trabalho e um ano com mais justiça, mais amor, mais integridade. Um forte abraço. É isso aí, muita saúde. Excelente ano novo para o senhor também. Como sempre, muito obrigada.